Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nossa, quanto tempo, hein? Que eu não falo essa frase, esse meu bordão. Passamos aí, tivemos as provas finais, final de ano, agora início de ano, e eu confesso que estou muito feliz de estarmos de volta, né? Juntinhos mais ou menos, né? Tem as aulas presenciais e tem as aulas online, né? Mas assim, a gente está se comunicando, ok? Eu desejo do fundo do coração que nós tenhamos um ano super abençoado, tá? Eu desejo tanto para mim, para minha família, como eu desejo também para você e para sua família, né? Que tenhamos um ano de muitas bênçãos, de muita cura, de muito perdão e de muito amor envolvido, né, em todas as situações em que nós estamos vivendo, né, em que nós nos encontrarmos, ok? Então, bora lá. Para quem não me conhece, eu sou Carla Lucas, aqui do Instituto Santa Terezinha. Sou professora de ciências, olha o meu nome aí. O nome está aqui embaixo, Carla Lucas. Se tiver aluno novo, então, prazer em conhecê-lo. Para os meus alunos antigos, do ano passado, né? A gente chama assim de alunos antigos. Sejam todos muito bem-vindos e é um prazer revê-los, ok? Então, vamos começar. Hoje eu vou tirar aqui a minha imagem para que vocês visualizem melhor os slides, as imagens, ok? Tchau, galera. Quer dizer, tchau não. Fica aí que a aula vai começar. E o que a gente vai trabalhar hoje, professora? A gente vai começar o nosso volume 1, né? Do nosso livro do Positivo, falando sobre eletricidade. Olha que coisa maravilhosa. Você olha para essa imagem e já pensa logo no choque que a pessoa vai levar. Então, a gente vai falar de eletricidade e vai falar de máquinas elétricas. E logo no início do livro de vocês, tem esse ponto falando aí sobre eletricidade. Eu fiz esse recorte porque eu achei extremamente interessante as informações que estão sendo passadas, ok? Então, vamos dar uma lida. O Brasil é um dos países onde mais há descargas elétricas. São cerca de 100 milhões por ano. Para estudá-las, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, usa balões meteorológicos com diversas câmeras e sensores que atingem até 30 quilômetros de altitude. Entre os motivos dos estudos estão os riscos à vida. Por quê? Porque mais de 100 brasileiros morrem todos os anos por causa dos raios. E os prejuízos também à economia. No entanto, esse é um fenômeno natural que aparentemente sempre aguçou a curiosidade dos seres humanos. Tanto que deuses de várias civilizações eram identificados com eles, como por exemplo quem? O deus grego Zeus, o nórdico Thor e o tupi Tupã. Por que eles gostavam, né? Por que as pessoas identificavam esses deuses, né? Com os trovões, raios, né? Por conta desse poder, né? Dessa descarga elétrica que era propagada, né, no ambiente. E aí eles eram identificados justamente com os raios. Vamos lá. E aí, professora, o que a gente vai ver ao longo desse capítulo? Bem, a gente tem os objetivos, né? O que a gente realmente vai trabalhar? Caracterizar as cargas elétricas, né? Conhecê-las, descrever o processo de eletrização, compreender circuitos elétricos, construir circuitos elétricos com pilhas, baterias, fios e lâmpadas ou outros dispositivos. Essa parte é uma das partes que eu mais gosto também, né, que a gente pode construir e se divertir, aprender muito montando aí. Comparar circuitos elétricos didáticos com circuitos elétricos residenciais,
classificar equipamentos elétricos residenciais de acordo com a transformação de energia. Então, esses são os tópicos, né, que nós vamos trabalhar. E aí, crianças, como é ficar sem energia elétrica? Eu lembro, não faz muito tempo, que teve um apagão aqui em Bragança durante a noite, né? E nós ficamos sem energia elétrica até as 3 horas da manhã. Imagino que você deva ter lembrado também, né? E aí, foi algo prazeroso? Foi algo muito bom? Depende, né? Se você é acostumado a dormir com ventilador, com ar-condicionado, com a luz ligada, escutando aquela musiquinha, de fato, você teve que acordar porque parou tudo, né? Então, nós estamos muito acostumados a ser dependentes da eletricidade. Então, hoje em dia, a maioria dos equipamentos que nós utilizamos são equipamentos elétricos, né, com desenvolvimento tecnológico. Então, a maioria desses objetos funcionam perfeitamente com energia elétrica. E para falar dessa energia elétrica, vários pensadores, tanto da área acadêmica, bem como comerciantes e trabalhadores, estiveram envolvidos no processo de desenvolvimento de fontes de energia elétrica e as suas aplicações. Então, o que a gente vai falar agora? A gente vai fazer um breve resumo das pessoas que contribuíram, né? Contribuíram para esse desenvolvimento, desse conhecimento, dessa informação que é a eletricidade. Será que sempre foi assim como a gente, como tem hoje em dia em casa? Você pega, liga, aperta o interruptor, tem o botão do liga e desliga da televisão, do ventilador. Sempre foi assim? Não, né, gente? Tem toda uma história. A gente vai fazer esse histórico aqui para vocês. Ora, falando das cargas elétricas. Bem, tudo começou lá com Tales de Mileto, né, no século 6 a.C., utilizando essa pedrinha aqui, essa resina, que nós chamamos de âmbar. Ela é uma resina fóssil. Tá? Então, o que o Tales de Mileto fez? Ele pegou um pedaço de pano, de tecido, e atritou esse âmbar. O que é atritar? Né? O que é o atrito? Nesse caso, ele esfregou esse pano nessa resina, no âmbar. E o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que depois desse atrito, alguns objetos, alguns corpos leves, né, como uma palha ressecada, esses corpos leves, eles ficavam sendo atraídos, né, eles ficavam atraídos pelo âmbar, né, pela resina. E aí ele ficou com aquilo para ele foi fenomenal, né? Nossa, nunca tinha visto isso. Ele pegou aquela resina, atritou com o tecido e percebeu que tinha uma certa força de atração ali entre a palha seca e o âmbar. Mas, depois disso, os estudos relacionados nos fenômenos elétricos, eles ficaram sem grandes desenvolvimentos, sem grandes respostas, né? E apenas lá no século 17, William Gilbert apareceu, né, para continuar aí as observações lá do Tales de Mileto. Então, ele realizou observações sobre o comportamento de certos corpos eletrizados. Gilbert foi o primeiro a verificar e a registrar que os objetos atritados com âmbar também adquiriram comportamento elétrico, ou seja, não foi só o âmbar que atraiu a palha, mas também o que foi ali atritado com ele, tá? A partir dessa observação, passou a adotar a palavra grega elétron, que é correspondente ao âmbar. Eu não falei para vocês, mas o âmbar em grego, aqui o âmbar, tá? Em grego, elétron, tá? É uma resina fóssil, ok? E ele também passou a usar bastante os termos eletrização
e eletricidade. Então, se ficou comum esses dois termos, foi aí graças ao William Gilbert. Depois dele, já lá no século XVIII, veio um francês chamado Charles Dufay, que ele acabou observando que existiam forças elétricas atrativas e repulsivas, o que o fez sustentar a existência de dois tipos de eletricidade, uma positiva e outra negativa. Então, para Dufay, ele achava que existia dois tipos de eletricidade, aquela que atraía e aquela que era repulsiva, uma que era positiva e a outra que era negativa. Mais tarde a gente vai aprimorando aqui o que ele falou, tá bom? Alguns anos depois, o americano Benjamin Franklin defendeu que a atração e a repulsão elétrica estão relacionadas com um só tipo de eletricidade, que poderia ser transferida de um corpo para o outro. Essa eletricidade receberia o sinal positivo quando em excesso e negativo quando em falta. Ou seja, Dufay dizia que tinha dois tipos de eletricidade, Benjamin Franklin disse que não, que era a mesma, e que estava relacionada ali na transferência, dessa eletricidade de um corpo para outro. Ainda tem algumas coisinhas aí do Benjamin, De certa forma, isso é o que denominamos atualmente como cargas elétricas positivas e negativas. Só que naquela época, ninguém chamava de cargas elétricas, eles atribuíam tudo isso a um fluido elétrico, tá? E não em cargas propriamente ditas. Então, Franklin, ele também teve um outro ponto importante aí em relação à eletricidade, porque ele percebeu a natureza elétrica dos raios. E, inclusive, ele relatou aí um experimento em que ele empinou em que foi empinada uma pipa durante uma tempestade e ela foi atingida por uma descarga elétrica. E aí, então, nasceu o para-raios. Eu vou passar aqui porque eu tenho essa imagem aqui, ó. Só que assim, gente, essa aqui é uma ilustração, tá? A ilustração do experimento de Benjamin Franklin com uma pipa atingida por um raio durante uma tempestade lá em 1752. Caso tenha realmente realizado o experimento, não foi como ele descreveu, tá, gente? Então, a gente fala assim meio, entre aspas, por quê? Porque se ele realmente tivesse feito como ele descreveu, que o raio, a pipa, caiu um raio na pipa, o que ia acontecer com ele? Bem, no mínimo, ele no mínimo teria morrido, Ou, de repente, teria sequelas aí irreversíveis, tá? Por isso, então, que a gente deixa assim uma aspas, em relação ao experimento. Mas a ideia em relação a isso foi muito boa. E depois do Benjamin Franklin veio o Thomson, o Joseph John Thomson, falando sobre a eletricidade. Ele concluiu que a eletricidade é uma propriedade de pequenos corpúsculos, os elétrons. Essas partículas, por convenção, têm carga negativa. Então, depois de um certo tempo, houve essa mudança na maneira de compreender a eletricidade. Então, saiu de fluido para cargas elétricas. E o Thomson ali deu uma repaginada, concluindo que a eletricidade é uma propriedade de pequenos corpúsculos que são chamados os elétrons. E esses elétrons, eles têm cargas negativas. E aí, a gente falou tanto em cargas elétricas, em elétrons, Mas aonde estão os elétrons? Eles fazem parte do quê? Então, a gente vai se situar agora em relação
aos elétrons. Não vai dar para... Não sei se você está vendo pelo celular, né? Se for pelo celular, realmente você não vai conseguir ler, porque está muito pequenininho, tá? Mas vamos só pelo esquema, tá bom? Que realmente está bem pequeno. Então, quando a gente fala em átomo, enquanto a gente fala em elétron, a gente logo se remete ao átomo. Mas, professora, a senhora falou em elétron, átomo a gente ainda não tinha visto, então bora lá fazer um resumão, né? Nem vou começar com átomo, vou começar com matéria. O que é matéria? Você deve estar respondendo aí na sua casa. É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Perfeito! Esta mesa, aqui onde estão os meus materiais, é matéria, ela tem massa, ela tem tamanho, ela ocupa lugar no espaço. A cadeira, eu, o ventilador, você, né? Somos matérias, né? Temos massa e também ocupamos o lugar no espaço, ok? O universo aí, né? O que tem no universo, né? Aqui no nosso planeta é formado por matéria. Mas o que é a matéria? O que forma a matéria? A matéria é formada por átomos. Toda a matéria é formada por átomos. Mas esses átomos, né, eles são formados de outras partículas, não é isso? O que o átomo é formado? Ele tem uma estrutura interna. E essa estrutura interna são as partículas. Então, vamos lá. O átomo, ele é tudo aquilo que vai formar a matéria. E o que forma o átomo? As partículas subatômicas. Então, eu vou ter... Como é que um átomo ele é formado? Um átomo sempre vai ter um núcleo. Olha aqui onde eu estou passando, ó. E ao redor do núcleo, ele vai ter uma eletrosfera, ok? O que tem dentro do núcleo? Notem que nós temos dois tipos de bolinhas, né? Circunferências aqui, ó. Uma é amarela e a outra é verde. Significa que é formado de duas partículas. Quais são essas partículas? Prótons, que é carregado positivamente, e nêutrons. Nêutrons, o nome já está falando, ele não tem carga, ok? Então, o nosso átomo, ele é formado principalmente aqui, ó, por um núcleo, onde eu vou ter prótons, que é positivo, carregado positivamente, e os nêutrons, que são carregados, que não são carregados, tá? Eles são neutros, o nome já tá falando, tá? Neutro, eles são neutros, eles não têm carga. E isso aqui que você tá vendo ao redor é a eletrosfera. Pelo nome você já está associando, né, a uma partícula aí chamada elétrons. Os elétrons estão ao redor do núcleo. E os elétrons, eles são carregados negativamente, ok? Por serem mais externos, os elétrons, eles têm maior mobilidade. Então, eles têm essa como é que eu posso dizer? Essa mobilidade para poder chegar mais perto, para serem perdidos ou para ganharem, para esse átomo perder elétrons ou para ganhar elétrons, tá? Um átomo pode eventualmente ganhar ou perder elétrons. Os elétrons, eles são menores que os prótons e os nêutrons, ok? Aqui no núcleo, eu vou encontrar a parte central do átomo. E aqui está praticamente toda a massa do átomo. E ele é composto por prótons e nêutrons, como eu já falei para vocês. Prótons têm carga positiva e nêutrons têm carga, ou melhor, não tem carga, perdão, galera, o nome já está falando, nêutrons, ele está neutro, né? Ele está neutro eletricamente, ok? Eletricamente neutro, não tem carga.
Vamos lá. E aí a gente descobriu o que é um átomo. Aqui também, ó, aqui a gente tem a mesma formatação ali, né, de um átomo, aonde eu tenho um núcleo. Aqui no núcleo eu vou ter prótons e nêutrons, tá? E ao redor do núcleo eu vou ter os elétrons. E esses elétrons, eles podem estar se movendo, tá? Por serem mais externos, são os elétrons que se movem e podem aumentar ou diminuir de quantidade em um átomo. Então, esse átomo ele pode perder elétrons, ele pode ganhar elétrons, ele pode compartilhar elétrons, ou seja, ele não perdeu, ele vai compartilhar, é possível, tá? Gerando íons. Mas lá na frente a gente vai ver que os íons depende se ele vai perder, se ele vai ganhar. E aí a gente tem uma outra classificação que nós chamamos de íons, cátions ou ânions. E eu vou terminar nesse aqui, tá, gente? Porque já tá chegando em 21 minutos, ok? Vamos lá, então. E a carga elétrica? Vamos falar um pouquinho aqui também. Essa carga elétrica pode ser medida no Sistema Internacional, no SI. Sua unidade é o Coulomb. Ó, aqui, ó. Bem aqui embaixo, o cursor não desce mais do que isso, tá? Coulomb, que é em homenagem ao francês Charles Auche de Coulomb, que estudou as forças elétricas. Então, a carga elétrica é uma característica natural, né? Tanto de prótons quanto de elétrons. Por quê? Porque eles são carregados eletricamente. Os nêutrons não vão entrar aí porque ele não tem carga elétrica. A carga elétrica é simbolizada pela letra Q. E a sua unidade no Sistema Internacional, como eu falei ainda agora, é o Coulomb. De modo geral, aqui, carga elementar. Os elétrons e prótons têm cargas elétricas da mesma intensidade, apenas com sinais diferentes. Então, isso que a gente está falando em relação às cargas elétricas, né, terem a mesma intensidade, porém um é positivo e o outro é negativo, nós chamamos isso de carga elementar. E essa carga elementar, ela tem um valor bastante pequeno, quando medido em coulombs. São 18 casas decimais até que apareça o primeiro algarismo diferente de zero. Então, se você for contar aqui, ó, 0, 0, aqui embaixo, tá? Que não vai, o cursor não vai. Você vai contar 18 números, 18 zeros, e depois aqui vai aparecer um 1. O professor de matemática vai trabalhar a notação científica de vocês. Eu posso colocar esse número, trabalhar com esse número grande que vai ser muito difícil para trabalhar, ou eu posso, olha aqui embaixo como ele fica, transformar esse número em notação científica, que ficaria muito menor e daria para trabalhar. Ficaria 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, C, que é Coulomb. Ok? Crianças, eu vou ficando por aqui porque já estamos com 24 minutos, mas eu vou continuar essa aula com vocês, tá bom? Obrigada por tudo e até a próxima aula. Tchau!